O meu desafio aqui, me desafiaram, e eu digo desafio porque para mim isso tudo é muito novo, era falar sobre o papel do jornalismo na televisão, o porquê do jornalismo na televisão. Será que tem algum papel? E que vai muito além do que informar, porque a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Televisão é informação. Ok, mas será que ele vai além disso? E aí eu comecei a refletir sobre tudo isso. As pessoas falam muito assim, quando eu ligo a televisão, eu só vejo desgraça, eu só vejo notícia ruim, isso é muito ruim. E por que a TV, apesar de ter perdido a audiência, né, porque a gente tem a internet hoje, que é muito forte, por que a TV ainda tem tanta audiência? Então, as pessoas consomem esse jornalismo que, entre aspas, é ruim, né? E aí eu comecei a refletir, porque é tão... Eu acho que não só nessa profissão, mas em todas as outras, é tão comum a gente colocar ali, engatar a primeira marcha, colocar no piloto automático e simplesmente fazer, e simplesmente tentar ser o melhor na nossa profissão, né? Sem refletir muito. Isso não é legal. A gente tem que parar, a gente tem que pensar, e aqui foi uma oportunidade muito bacana para eu refletir e pensar assim, sobre a minha carreira, o que eu quero para mim, o que eu quero para as pessoas. Muito obrigada pelo convite, muito bacana estar aqui. Eu juro que eu tentei cantar as músicas, seguir as letras, mas eu não consegui porque eu me senti muito emocionada. E, para mim, essa emoção é o Espírito Santo. Eu me enchi do Espírito Santo para falar agora com vocês. Eu vou me deixar ser usada por Ele. Então, o que é o jornalismo? Por que do jornalismo? Por que tantas coisas ruins? Por que tanta notícia ruim? E por que as pessoas consomem tanto isso? O porquê eu não encontrei a resposta, infelizmente. Eu queria, mas eu não entendo de comportamento humano, então eu não sei por que as pessoas... Eu imagino que seja alguma coisa psicológica, né? Querer saber de notícia ruim. As pessoas são muito ávidas por isso. Como vocês viram, eu estou há 10 anos na RPC, faço reportagens gerais, estou apresentando agora o Bom Dia, mas é temporário, estou cobrindo férias. Nesse tempo, pode até parecer muito tempo, 10 anos, mas a Mira estava 17, tem gente há 20, há 30, então o meu tempo é bem razoável, eu posso dizer para vocês que eu estou engatinhando. Mas eu me permito dizer que eu já passei por muita coisa, já fiz muita cobertura, cobertura política, já vi gente chegar no poder, sair do poder, deputado, vereador, já vi tragédia, já cobri o litoral, né, uma das maiores tragédias aqui no nosso estado. Já fiz muita coisa e já fiz muita coisa boa que eu me orgulho também. Aquela tiazinha que mora numa comunidade, que desenvolve um projeto que faz aquela comunidade crescer. Aquela pessoa em outro lugar que, de repente, faz algo com excelência, que pode servir de exemplo para outras pessoas. Muito bacana, muito legal, mas ninguém lembra dessas reportagens que eu fiz. Ninguém me pergunta sobre essas reportagens. É impressionante como essas matérias elas não perduram. Elas têm um tempo de começar e de terminar. Ali no dia até tudo bem, as pessoas, poxa, que bacana, que exemplo legal, mas isso não fica para essas pessoas. É impressionante. Agora, a cobertura do litoral, a Lava Jato, que eu estou cobrindo agora, isso as pessoas lembram. A Virgínia, que foi aquela médica que, de acordo com as investigações, matava os pacientes, as pessoas lembram. A morte da Tainá, uma menina que foi assassinada brutalmente aqui na região metropolitana, isso as pessoas lembram que eu cobri. E aí eu fui me perguntar por que as pessoas lembram. Como eu falei para vocês, eu não encontrei a resposta. E aí eu tentei fazer uma autoanálise, né? Do que o repórter gosta? Ele gosta daquela tiazinha que dá um bom exemplo? Gosta. Mas o repórter quer cobrir isso, quer cobrir a tragédia. E é assim. Existe uma disputa velada para quem vai fazer essa cobertura. Vou ser bem sincera aqui para vocês, sabe? Não é nada de puxar o tapete. Sinceramente, nesses 10 anos eu não sinto isso. Acho que tem espaço realmente para todo mundo. Mas todo mundo quer cobrir isso. E aí eu pensei, meu Deus, Karine, que monstro. Você é um monstro, né? Porque você quer ver desgraça? É isso? Não, não é isso. Essas reportagens ruins, elas perduram. Elas têm desdobramentos no dia seguinte, no terceiro dia, no mês seguinte, no ano seguinte. Por que elas têm desdobramentos? Por exemplo, a morte da menina Tainá. Precisa se encontrar um culpado, alguém fez aquilo. E aí é para isso que a gente trabalha. A gente, que eu digo eu, né? Claro, no jornalismo tem bons e maus profissionais, como toda outra profissão, mas é para isso que eu trabalho. É para esse desdobramento. Então, o que acontece? A partir do momento que a imprensa pressiona, por exemplo, nesse caso, pressiona, faz matérias a respeito disso, está todo dia ali, o que às vezes até é muito chato para as pessoas, ela pressiona a polícia. A polícia tem um cunho
político, então tem o governo por trás, tem a prefeitura, a gente acaba pressionando eles para que eles façam alguma coisa. Então, é por isso que eu me interesso por esse tipo de matéria e por isso que isso é bacana também. Porque cobrir uma matéria dessa, ter esse sentimento, conversar com as famílias e ver o quanto ruim isso foi para as famílias, o quanto devastador isso é para o coração das pessoas que, por exemplo, conviveram com a Tainá, e daqui um mês ver que o bandido foi encontrado e que ele foi para a cadeia, é uma sensação muito boa. Então, a Karine não é monstruosa, as pessoas que, de repente, trabalham com isso e são ávidas para mostrar esse tipo de informação, não tem nada de ruim. A gente quer ver uma solução para várias histórias, uma solução boa. A mãe, no posto de saúde, que perdeu um filho por falta de atendimento, obviamente esse filho não volta e esse sentimento ela vai carregar para o resto da vida. Agora, se dali um mês o governo se retrata e passa a pagar uma indenização, por exemplo, para essa mãe, parece que é um pouquinho da nossa missão ali, sabe? Nossa, a gente conseguiu ajudar alguém. Esse sempre foi o meu pensamento, assim, quando eu comecei a fazer jornalismo. Foi desde muito cedo assim, que eu tive essa vontade de ajudar as pessoas. Vocês conseguiram entender isso? Do porquê, assim, que, em princípio, essas notícias ruins, elas enchem o nosso coração de esperança lá na frente? O repórter, muitas vezes, chega na TV e o editor fala assim: calma, você está gostando demais dessa história. E isso quer dizer o quê? Você está sendo muito parcial, ou seja, você está defendendo aquela família. Calma, apesar de a gente concordar com isso, né, de a gente querer ver o bandido, por exemplo, na cadeia, a gente tem que tentar ser imparcial. E a gente muitas vezes não consegue, porque isso indigna qualquer um, né? Esse tipo de história assim mexe com qualquer um, porque a gente se coloca no lugar daquelas famílias. Então, eu imagino que esse é o bom jornalismo. Talvez mostrar coisas boas, claro que é interessante, tem que ser sempre. Bons exemplos tem que estar sempre na televisão, independentemente de se a audiência vai ser boa ou não. Eu vou dizer para vocês, assim, vocês podem até ficar meio espantados, as pessoas não acreditam muito nisso, né, Mira? Mas muitas vezes a gente não liga para a audiência e coloca na TV aquilo que a gente acredita por convicção que possa ser um bom exemplo. Muitas vezes a gente consegue fazer isso. Como eu falei para vocês, desde o começo, então, esse foi a minha ideia, assim, mas que eu descobri que era uma ideia vazia até então. Vou fazer um parêntese e contar outra história para vocês. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu engravidei. Muito bacana, um momento muito feliz, mas é um momento que traz muita expectativa, muita ansiedade. E logo no começo, assim, eu acho que mais ou menos no 2º dia de gravidez, eu dormi e acordei com a sensação de ter um sonho, mas não era um sonho, porque era uma coisa muito diferente, era uma coisa assim muito, muito viva para um sonho. Eu acordei e, na hora que eu acordei, uma voz me dizia assim: Karine, o teu filho vai ter síndrome de Down. Foi muito forte aquilo, assim. Por isso que eu não acho que tenha sido um sonho. Hoje eu entendo um pouquinho mais assim do que isso possa ter sido. E eu fiquei apavorada, falei: como assim? Que coisa forte, assim, e que triste isso, eu não quero isso para mim. Nesse sonho, alguém conversava comigo e tinha 2 fotos de 2 ursinhos. Um ursinho era lindo, todo perfeito, todo colorido, e o outro ursinho era horrível, sabe? Sem cabelo, todo desfigurado. E essa voz dizia para mim: ó, esse aqui, esse vai ser o teu filho. E nesse sonho eu falava assim: não, eu não aceito isso, eu não aceito porque eu confio em Deus, eu não quero isso, eu sei que Ele não quer isso para mim também. Aí, enfim, acordei essa voz, mas isso não me deixou em paz, apesar de acreditar que isso poderia não acontecer, enfim. E aí eu fui conversar com uma amiga que é cristã há muito tempo, eu imagino que algumas pessoas conheçam a Gisá. E falei: Gisá, eu estou inquieta, eu estou preocupada, eu fui conversar com ela chorando, porque aquilo não me fez bem. Claro, acho que não faria a muita gente, mas quando a gente sabe o nosso propósito, a gente fica em paz, né? Mas eu não estava em paz. E aí ela me falou assim: então vamos orar, vamos declarar que isso não vai acontecer e que, independentemente do teu caminho, o teu final, o nascimento do teu filho vai ser uma vitória. Falei: ok. Daí a gente fez, orou, mas eu não fiquei em paz. E aí foi que eu procurei a igreja, há 1 ano e meio mais ou menos, que eu aceitei me parecer um pouquinho mais com Jesus e tentar seguir esse caminho, de parecer um pouquinho mais com Ele a cada dia, de tentar colocar na minha vida
esse propósito de olhar para a pessoa que está do meu lado, tentar fazer o bem para aquela pessoa, de não julgar essas pessoas. Porque é muito difícil, assim, a nossa carreira é muito difícil, ela tem altos e baixos, né, Mira? Um dia você é memorável porque você fez uma super reportagem ao vivo, que você foi super bem, que passou informação, que não gaguejou. No outro dia você faz um ao vivo que você, ser humano, de repente não dormiu, não está muito bem, não comeu direito, tá mal e você não foi bem, e aí você é péssimo. E aí viver com isso, nessa montanha-russa, nesses altos e baixos, é muito difícil. E quando a gente tem Deus no coração, isso é nada. Sabe? Esses altos e baixos, eles não significam absolutamente nada, porque existe uma tranquilidade. Eu contei essa história para dizer para vocês que depois disso, depois que eu aceitei Deus na minha vida, que eu passei a caminhar com Ele de uma forma assim muito íntima, que eu passei a depender dEle, a minha vida profissional mudou completamente. Hoje eu entro na TV com outros olhos, eu oro todos os dias antes de entrar e peço para que aquela minha ideia de estudante lá no começo, que é de ajudar as pessoas, não seja mais só uma ideia muitas vezes vazia, porque não por maldade, mas porque eu não sabia como fazer, mas que isso seja uma missão. E é isso que eu peço todos os dias, sabe, para que eu possa ajudar de alguma forma as pessoas, não por uma questão pessoal, não porque isso vai me fazer melhor, não, porque eu quero me parecer um pouquinho mais com Ele. E uma história esses dias, por exemplo, são coisas tão assim, aparentemente tão pequenas, tão sutis, mas que causam tanto efeito, né? E isso é muito bacana a gente colocar em prática. Eu fui fazer uma matéria esses dias com uma mulher que estava super triste porque ela tinha comprado um apartamento há anos, tinha feito um financiamento, e aí sacanearam essa mulher, fizeram um contrato lá completamente desinteressante e ela perdeu esse apartamento. Então ela tinha anos para pagar o apartamento e aí teve que alugar um outro, ou seja, eu cheguei num cenário assim super triste, ela estava arrasada, durante a entrevista ela chorou pra caramba e não sei o quê. O que a Karine lá de trás, que acreditava em Deus, enfim, faria? No máximo, eu iria abraçá-la, dizer, olha, muito obrigada, e ia para casa muito triste, arrasada, porque eu levava muito para casa essas histórias, assim, isso me pesava muito. E aquele dia eu pensei, não, eu não vou fazer isso, porque isso não adianta em nada, né? O que adianta eu ficar triste e ela ficar triste? E aí eu tirei 2 minutinhos do meu dia, 2 minutinhos, gente, não é absolutamente nada, né? Não representa nada, para conversar com ela e dizer, olha, não fique triste. Não fique triste porque ele tem planos para você. Isso não é à toa, você não está passando isso por acaso, né? Nada acontece por acaso. Então, ele tem planos, confie e faça uma coisa que eu aprendi a fazer, eu disse para ela, que é entregar. Às vezes, na dificuldade, a gente fica vendado, né? A gente não enxerga, a gente passa a ter medo, e a gente sabe que o medo afasta a gente de Deus, e essa eu acho que é uma batalha do ser humano, né? De tentar não sentir medo, de entregar. Aí eu conversei rapidamente com ela, assim, e ela foi embora sorrindo, gente, sorrindo. E aquilo me deu uma felicidade tão grande. Falei, olha só o que a gente pode fazer. E desde então, essa é a minha missão no jornalismo, sabe? É para isso que eu trabalho, assim, para esse propósito, para tentar dar voz para essas pessoas, para que essas pessoas se façam entender, para que essas pessoas se façam escutar. E para tentar levar um pouquinho, assim, eu estou no começo de uma caminhada, eu estou engatinhando ainda, mas tentar fazer com que essas pessoas entendam um pouquinho daquilo que eu passei a entender. Então é isso, assim, se vocês me permitem, eu sei que vocês são muito jovens, logo, logo vocês vão escolher uma profissão, entrar no mercado de trabalho e dar para levar uma profissão com excelência e se destacar com um propósito na vida. Até no mundo corporativo, que a gente sabe que as relações são super complicadas, há uma disputa enorme. Tem como, gente. Tem como, porque a cabeça tem que estar lá. Ó. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Amém.